Está colocando na tela aqui. Pode repetir, por favor, o site Fox Sports, que também está trazendo esta informação para quem navega na internet, pode checar exatamente o que disse o André Cavalcante. Aí está, o Palmeiras mira a contratação de jovem dupla de atacantes. Intenção é inscrevê-los na Comebol Libertadores Bridgestone. É a informação que está aqui de acordo com o que traz o André Cavalcante de lá da Academia do Palmeiras. Bom, Helena Ribeirão e André, pessoal que está em casa, participando através do Twitter, nós estamos aqui esperando, já estão chegando as mensagens do torcedor do Palmeiras, porque eu quero ter uma noção, eu quero ter uma ideia, se o palmeirense fala, não, eu estou tranquilo. Satisfação e paciência. Não, estou tranquilo. O começo é assim mesmo, foi assim um ano passado e eles ganharam o Campeonato Brasileiro. Eu quero saber, então eu estou mandando. Eu lembrei ontem, no ano passado o Cuca assumiu o time um pouco mais cedo na temporada. Ainda disputava o Campeonato Paulista, primeira fase da Libertadores, o Palmeiras acabou caindo. Era uma Libertadores diferente, claro, né? Nesse ano a competição foi prolongada até o final do ano, mas eu acredito que o torcedor está incomodado. Tá incomodado. A gente vai saber daqui a pouco, então, as mensagens a gente vai colocar na tela. Falaram aqui, ó, ouvindo a produção, já tem tweet. Podemos colocar para o pessoal ver? Vamos lá. Então vamos dar uma olhadinha no que vocês estão falando pela hashtag Boa Tarde Fox. O que adianta ter 20 atacantes e a bola não chega? O Palmeiras não tem um substituto para o Guerra. Disse aqui o Bruno Oliveira falando que o problema não está no ataque. Não está tão paciente o Bruno. Não, e o comentarista? Lembre que quando o Cuca veio para o Palmeiras em 2016, ele começou mal também e o final todos sabem. Aguardem, aí já é o contraponto. Confiante. Exatamente, já é o torcedor que está com mais calma, está com mais paciência. Estou paciente, disse aqui o Almir, e confio no time e no técnico. É preciso perder para aprender a prevalecer. Olha só, foi profundo nessa, uma fase... O Almir Gonçalves. Almir Gonçalves, reflexivo. E o Cleverson Martins, dizendo que o Palmeiras tem dinheiro, comprem um time do Corinthians, o palmeirense, mas melhor time jogando Corinthians, parabéns Corinthians. Ele está reconhecendo que o Corinthians está bem, aquele que tem dinheiro. Vai lá e compra o time do Corinthians, é fácil. Ó, o Harrison Pedrosa. Harrison Pedrosa acredita que o Cuca vai dar um jeito nesse time. Confio nele e no nosso elenco, mas está na hora de acordar. Quer dizer, ele está otimista, mas cutucando também. Vamos lá, é o Harrison Pedrosa. É o Arisson. Arisson. Não sei, a gente precisa ter as duas versões para alguém falar certo, né? Foi bem. Ô, André, o negócio é o seguinte, nós vamos colocar na tela aqui agora, André, contando com você e o Ribeirão, que é o nosso comentarista, a escalação do Cuca quando ele chegou no time do Palmeiras, a primeira escalação, primeiro jogo do Cuca, ele jogou assim, foi 4-0 contra o Vasco, Fernando Praz, Jean, Mina e Dracena e Zé Roberto, Felipe Melo, Tietê, Guerra e Dudu, ou até Guerra, Dudu, Roger Guedes e Borja. Esse foi o primeiro jogo do Cuca. E agora o 8º jogo do Cuca, ou seja, o jogo de ontem contra o Curitiba. Vejam as mudanças. Fernando Praz, o goleiro não mudou, mas olha a zaga. Mike, Antônio Carlos, Juninho e Egídio, mudou tudo, né? O que está em amarelo são os jogadores que não atuaram naquela outra partida. Né? Exato. Felipe Melo, Thiago Santos, Tietê e Michel Bastos, William e Keno. Então, para o jogo de ontem, com relação à primeira partida, André, mudaram. E entraram no time Mike, Antônio Carlos, Juninho, Egídio, Thiago Santos, Michel Bastos, William e Keno. 8 modificações. 8 modificações, né? Que avaliação você faz disso, Ribeirão? Bom, o Cuca teve algumas dificuldades para escalar o time ontem, né? Tá claro que ele teve alguns desfalques importantes. Mas o Palmeiras se planejou para a temporada, nem era o Cuca, né? O treinador na ocasião, se preparou para ter um elenco com jogadores suficientemente, né, qualificados para não sentir tanto a falta de quem é titular. E se a gente lembrar, ali entre os jogadores de ataque ontem, o Michel Bastos vinha jogando bem, já merecia uma vaga ali de titular. O William era titular, né, em boa parte da temporada já com o Eduardo Batista e com o Cuca tem sido titular também. O meio-campo do Palmeiras ontem não teve o Guerra, mas ele tinha no banco de reservas Rafael Veiga e Orhan, jogadores que estão pedindo passagem. Então eu acredito que ele tinha desfalques sim, mas ele escalou mal o Palmeiras. E ele
ele vem escalando mal já tem algumas partidas. Ele tem tentado se proteger mais no setor ofensivo, tanto que ontem colocou o Felipe Melo, o Thiago Santos e o Tietê no meio campo. Esse era o meio campo do Palmeiras ontem, 3 volantes, né? Então falta um cara de criação. Ele tinha esses jogadores no banco, eu acho que ele está falhando nisso. Ele está tentando proteger mais a zaga, mesmo assim não está conseguindo, está dando muito espaço para o adversário, e na frente ele está deixando de colocar jogadores mais criativos e que conseguem colocar a bola no chão para trabalhá-la melhor, para ter esses jogadores de marcação. André Cavalcante, o que nós podemos esperar da próxima escalação do time do Palmeiras? Quais são as informações que você tem? Fique à vontade para fazer seus comentários e, se precisar, a gente te ajuda aqui com relação às duas escalações. André. Eu queria só, antes, complementar o que disse o Gustavo Ribeirão, porque o Cuca tocou nesse ponto ontem na entrevista coletiva, depois da derrota para o Coritiba. Foi perguntado sobre as ausências, os desfalques. Ele falou que de fato faz diferença ele perder 5, 6 jogadores, mudar o time a cada rodada do Campeonato Brasileiro. O time tem dificuldades para se encaixar, mas o próprio Cuca tocou nesse aspecto de que esse argumento não serve tanto assim de desculpa, porque o Palmeiras, como disse o Gustavo Ribeirão, foi o time que mais investiu no futebol brasileiro, investiu justamente para dar conta dessa sequência forte de jogos no final de semana, jogos no meio de semana. Então o Cuca sabe que isso não vai servir de argumento, não vai servir de desculpas, e logo depois que ele declarou isso na entrevista coletiva, ele falou: o mais importante é que sábado já tem jogo. Nesse próximo sábado já tem jogo contra o Fluminense e o negócio é vencer. O Palmeiras tem que ganhar nesse momento, assim como foi um discurso do Santos antes do jogo de ontem. No Palmeiras eu percebo esse discurso também por aqui, de que agora a parada não é nem jogar bem ou jogar mal, é jogar e ganhar. O Palmeiras precisa ganhar esse jogo de sábado contra o Fluminense, e apoio não vai faltar, por mais que o torcedor esteja desconfiado com a equipe nesse momento. Mais de 23 mil ingressos já foram vendidos com antecedência para esse jogo no Allianz Parque. E o Cuca fecha muito os treinamentos, Preto e amigos do Boa Tarde Fox, então vai ser difícil a gente antecipar a escalação. Os reforços que ele pode ter são os que eu acabei de citar: o Edu Dracena, o zagueiro Edu Dracena, o lateral direito Jean e o meia Guerra estão no processo de transição física e podem pintar no gramado amanhã, mas a gente não sabe se o Cuca vai ou não liberar o acesso da imprensa para essa atividade, então fica aquele mistério total. Não sabemos ao certo que equipe o Cuca mandará a jogo contra o Fluminense no próximo sábado. De duas prováveis contratações, o Joelinton, ex-esporte, que está no Hoffenheim, emprestado para o Rapid Viena, voltou para o clube alemão agora. E o outro é o Richarlison, que está atualmente no Fluminense. No Fluminense, atacante, né? A propósito, você ouviu falar o nome de um conhecidíssimo que já esteve aí na academia? Coloca a imagem dele aqui. O André não vai ver exatamente a imagem, porque ele está olhando para a lente da câmera, mas eu vou contar para ele quem é. Mas eu sei. Você já sabe quem é? Não, então não vou falar. Quem é? Quem é que está aparecendo na tela? Vamos ver. Fala aí, André. El Mago. El Mago. Olha, o André Cavalcante, para quem está em casa, ele não tem retorno de vídeo, viu? Ele não está vendo a mesma imagem que vocês, mas já adivinhou, porque parece que lá no Palmeiras o papo deve estar rolando. Se o André já aceitou de primeira assim? Você escutou a nossa reunião ou o papo rola aí dentro também, André? Não, o papo rola nos bastidores, só porque hoje todo mundo acompanha as redes sociais, né? No momento em que uma esposa de um jogador de futebol publica alguma coisa nas redes sociais, essa informação é transmitida rapidamente. Uma foto, acho, do Valdívia com as camisas do Colo-Colo e do Palmeiras, dizendo que gostaria de ver o Valdívia vestindo novamente essas camisas, uma dessas camisas, enfim. Já tá aqui, deixa eu ler pra você. Aí vira uma onda de... Peraí, deixa eu ler pra você, Helena. Ajuda a gente aí. O que tá escrito lá? Minhas duas equipes, as duas estão no meu coração. Momentos felizes e de gratidão. É meu sonho ver você. Valdívia, né? Ela está se referindo ao Valdívia. Com essas camisas novamente. Escreveu, então, a esposa do Valdívia, que nós estamos mostrando na tela para vocês. Olha, não sei o que seria pior, né? O que é pior? A esposa pedindo emprego pro marido na rede social ou o Palmeiras contratar o Valdívia de volta. Isso tá virando moda, viu? Jogar dinheiro no lixo, né? Acabaram de colocar um balde na frente do Ribeirão e ele mandou o pé. Continue trazendo as informações, então, André. E tem uma pergunta aqui na Twitter agora, exato, né? porque tem uma pergunta aqui debaixo da nossa tela. Valdívia de volta ao Palmeiras? Ponto de interrogação. A gente transfere essa pergunta para
Para você, torcedor do Palmeiras ou torcedor de qualquer time que queira opinar também. O que vocês acham do Valdívia de volta na equipe Alviverde Paulista? Opinem, a hashtag é Boa Tarde Fox. Esse é o caminho via Twitter. Fala aí, André. Nesse momento não há nenhum interesse do Palmeiras na contratação do Valdívia. Acho que existe a via contrária, como destacou o Ribeirão, é o interesse da esposa dele, do próprio Valdívia, de realmente buscar uma boquinha por aqui ou de repente no colo-colo, mas isso não acontece, pelo menos sob o ponto de vista da diretoria do Palmeiras. O time busca sim reforços, mas principalmente para o ataque, porque tem muitos jogadores ali que são atacantes, mas de beirada de campo e poucos de referência. De referência mesmo só o Borja. Na beirada ali tem Keno, tem Dudu, tem Eric, tem Roger Guedes, o William Bigode, enfim, vários jogadores. Como centroavante de ofício, apenas o Borja. No meio-campo não se fala por aqui nesse momento que é preciso nenhuma contratação e acho pouquíssimo provável que o Valdívia seja contactado por qualquer dirigente palmeirense. Então tá certo. André Cavalcante, obrigado pelas informações do Verdão aqui no Boa Tarde Fox. O André continua ao vivo com a gente, volta a qualquer momento. Se rolar o nome do Valdívia e alguma outra informação, do Richarlison, enfim, você dá um grito aí e a gente coloca você no ar. Posso até fazer uma pergunta para o André? André, você tem noção quem vai falar aí depois desse momento, depois de uma derrota fora de casa? Faltou contar esse detalhe, Helena Calil. Normalmente a gente tem entrevistas, né? Diariamente a gente tem entrevistas nos grandes clubes brasileiros, nos grandes clubes paulistas, mas até por conta desse sinal de alerta, um clima pesado aqui pelos lados da Academia de Futebol da Barra Funda, hoje não teremos entrevista coletiva, mudança de programação, mudança de hábitos por aqui, justamente para ninguém se comprometer nesse papo. Nesse momento o negócio é diminuir o papo e jogar mais futebol. Então hoje não teremos entrevista coletiva. Perfeitamente. Obrigado, André. Um abração para você. Até mais. Ribeirão, nós vamos... Isso, hein? Surpreendente isso. Não tem entrevista coletiva. Não é pra gente, né? Pro torcedor. O torcedor quer ouvir, né, algum jogador, algum líder desse time, ou até o próprio Cuca, né? Ou o Alexandre Matos, que tem contratado bastante e pensando em contratar mais ainda. Em momentos de crise anteriores, o Palmeiras chegou a colocar meninos da base para falar no momento de crise, num momento tão delicado como esse. Então, nesse momento, a opção foi por não falar ninguém. Não, eu acho que nesse momento, quem poderia aparecer para falar, o presidente, Maurício Gagliotti, né? O Alexandre Matos, que são os responsáveis pelo planejamento para a temporada, junto com o ex-técnico Eduardo Batista. Talvez o Cuca não tenha muito o que falar agora, porque ele chegou recentemente. Que tal o Valdívia no Palmeiras? Não, né? Não, né? Ele já abusou demais do Palmeiras. Torcedores às vezes têm memória um pouco curta, mas ele, em alguns momentos, até, na minha opinião, desrespeitou o Palmeiras. Não vale uma conversa? Não. Chega. Não, passado, deixa pro passado. Vamos ver o que o torcedor acha? Vamos. Tem gente já opinando a respeito de Valdívia. Coloca na tela pra gente, então, o pessoal no Twitter. É o Harrison. Harrison, o time do Palmeiras é ótimo, mas falta um meia de qualidade para armar o time. Acho que o Valdívia seria uma boa, hein? Sabe aquela coisa do amor próprio? O Palmeiras tem que ter amor próprio agora, né? Porque não dá. O Valdívia Eduardo Silva se encaixa perfeitamente no time. Uma luva. Não, a luva não está escrito. Pode ser opção para o Guerra no meio. E vai mais essa para o Gustavo Ribeirão. Luiz Fernando, volta Valdívia já! Goleada em cima do Gustavo Ribeirão. Mas nos últimos tempos, até no ano passado, em alguns momentos em que o Palmeiras não estava tão bem assim, né? Não estava em tão grande fase como esteve, né? Durante todo o segundo semestre, antes de conquistar o título brasileiro, teve torcedor pedindo a volta do Valdívia. O torcedor lembra de alguns bons momentos que o Valdívia teve. E teve mesmo no início da primeira passagem dele pelo Palmeiras. Mas é um jogador que em alguns momentos abusou demais do clube. Na minha opinião, acho que o Palmeiras tem que esquecer. Deixa o Valdívia para a história do Palmeiras, mas para o passado agora. Ok. Né? Gol de placa nesta quinta-feira aqui no Boa Tarde Fox. Na tela, vamos lá. Sabe que eu tô